Olá, estamos aqui em mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje, direto do Hotel Renascença aqui em São Paulo, no GRI Loteamentos e Comunidades Planejadas. A gente sempre vai trazer para vocês o máximo de conteúdo de qualidade, com informação, com as pessoas que lideram esse mercado. Hoje tenho o prazer de conversar com meu amigo, Deni. A gente tem uma relação bem interessante, porque... Já rimos muito junto? Exatamente! A gente já conversou sobre outras coisas que não o nosso mercado, né? Já falamos de vinhos, de outras coisas também, de viagens. De terceira idade. Mercado da terceira idade. Exatamente. Ele é um especialista na parte de planejamento e comercialização de lotes. Como a gente está aqui falando sobre loteamento, tenho o prazer de conversar com ele, queria que ele se apresentasse e falasse um pouco da empresa dele. Legal. Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de conversar, e sempre é um prazer conversar com você e contribuir aí para os conteúdos que a Brain produz para o mercado, que são super importantes, né? Bom, eu sou CEO, sou fundador da Lotenet. Ela é uma empresa que trabalha com coordenação de vendas, então a gente trabalha com lançamento de horizontais, e a novidade agora é que também de verticais. Opa, isso é novidade, eu não sabia. Novidade. A gente está lançando um produto em Rio Verde, um compacto, e está sendo a nossa primeira experiência. A gente está super satisfeito com os resultados. E a gente também tem uma empresa de gestão de recebíveis. Então, assim, a ideia da Lotenet foi criar um universo que permitisse prestar serviços completos para o loteador. Desde o processo de inteligência de mercado, que conta sempre com empresas de pesquisa como a Brain, que dão insumos para a gente poder tomar as decisões sobre qual é o caminho melhor para o processo de marketing e o processo de vendas. E lá no final, se o loteador não tiver uma empresa de gestão de recebíveis, a gente tem essa prestação de serviços também. É isso. Perfeito. Deni, deixa eu só entender um pouquinho aí, até para a gente poder falar para a nossa audiência. É um processo comum e às vezes a gente até esquece como é que é essa engrenagem quando a gente fala de coordenação, né? Então, você tem as ferramentas do marketing, você tem as ferramentas comerciais, e você monta uma estratégia, um pacote de estratégias, e esse pacote de estratégias vai coordenar desde a capilaridade das imobiliárias até mesmo uma possível house, alguma coisa assim. Como que é o dia a dia de vocês em nível de um empreendimento? No final eu vou falar até um pouco sobre o vertical, que eu quero saber um pouco mais. Legal. Mas vamos falar um pouquinho sobre o horizontal. Como que é o primeiro approach com o desenvolvedor urbano? Como é que isso acontece? Legal. E como é que vocês agem no mercado? Legal. Cara, assim, quando a gente é contratado, o primeiro passo é o passo de tomada de decisões. Então, a gente está em alguns projetos juntos, né? Vários projetos juntos. Então, a Brain, ela traz todas essas análises, toda essa visão do mercado, e ela traz esses inputs para a Lotenet. Através desses inputs, a gente desenvolve um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele vai orientar o loteador em 5 aspectos. Perfeito. Primeiro aspecto, produto. Como é que nós vamos embalar esse produto para que ele seja o mais líquido possível? Então, o que eu falo de embalar? Qual o conceito que tem que ser criado? Qual o tipo de acessórios que tem que ser colocados que vão, digamos, atender aquelas carências e aqueles desejos que foram apontados na pesquisa e na análise de mercado. Então, cara, a cidade tem uma carência muito grande para áreas comuns que deem espaços para atividades esportivas. Vamos imaginar que isso tenha sido identificado. A gente acaba criando acessórios e tenta criar um conceito do produto que fortaleça esses acessórios. Eu não sei se eu estou sendo claro. Não, perfeito. Tá? Para mim então, é bem tranquilo. Então, o primeiro passo é esse. A gente dá essa diretriz no planejamento estratégico. Segundo, qual que é a estratégia de lançamento que terá que ser feita? Cara, é um processo de represamento? É um processo de cotas? É um processo de abertura de vendas? E se for o represamento, que a maioria dos projetos é o represamento, qual é
o represamento que tem que ser feito. Fato é, Marcelo, que eu tenho defendido, é que tem que ter uma pimenta. Um lançamento que ele é um lançamento morno, lançamento que todo mundo se abraça, tá todo mundo feliz. Por incrível que pareça, cara, ele é um sinal de fracasso no lançamento. O lançamento ele tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Corretores, as imobiliárias, o loteador, todo mundo tem que sair da zona de conforto para que você possa fazer com que o mercado se movimente. Terceira decisão é marketing. Quais são as fases e quais são as estratégias de marketing que têm que ser feitas. Neste caso, eu discuti aqui com um colega, inclusive, a Lotnet ela assume a gestão da agência contratada para aquele projeto. Perfeito. Então a gente é que faz a gestão. Tá? E quarta decisão, qual o canal de vendas que tem que ser escolhido, que é o que você falou, vamos abrir para todas? Vai ser uma house? Vai ser uma mescla dessas coisas? E faz a gestão disso. E por último, a gente sugere preços e fluxos de pagamento para o loteador, baseado inclusive nas necessidades que ele coloca para a gente de fluxo de caixa. Perfeito. E a gente opera tudo isso. Perfeito. É isso. É um pacote para realmente você conseguir fazer a gestão efetiva, mas fora isso conseguir atender a algo que foi planejado em nível de anseio, desejo, dessa velocidade de vendas, dessa margem. Me responde uma coisa, quando a gente olha o processo todo, e você falou em represamento, eu tenho uma preocupação em alguns momentos do nosso mercado com empresas que ainda não têm o produto liberado e começam a fazer represamento. Né? Eu também. Eu imagino. Que deve ser um problema. Porque esse esquenta, ele tem um prazo. Tem. Se você não começar a assinar, alguma coisa vai dar errado nesse processo de represamento e muito provavelmente no seu lançamento. Né? Você tem como me descrever alguma coisa que já aconteceu assim? Claro que sim. Marcelo, a gente, como eu costumo dizer, o Instagram ele só relata os sucessos. Né? Mas a vida real não é instagramável. Instagramável, exatamente. Não é. Assim, não é só de sucesso que a gente vive também de fracassos e de desafios. Né? Isso vai compondo o seu repertório, né, de atuação. Teve um lançamento específico, Marcelo, que a gente teve que recolher tudo depois de ter começado o processo. Então, basicamente, o que aconteceu? É uma diretriz da Lotnet só começar o processo de represamento quando passa 15 dias da impugnação de cartório. É pouco provável que você tenha qualquer tipo de dificuldade em relação ao processo de aprovação. Então, entrou com todos os processos, começou as devolutivas do cartório para o loteador, venceu todas as devolutivas, começa as 3 publicações exigidas por lei, passou os 15 dias, falo, gente, não tem como dar problema, vamos lá. Vamos começar o represamento. Fizemos exatamente isso em um projeto específico que tinha uma demanda muito grande na cidade. Condomínio fechado, altíssimo padrão, metro quadrado mais caro da cidade, nós vendemos o metro quadrado mais caro da cidade nesse projeto. Fizemos a convenção de vendas com aproximadamente 300 corretores, então volume muito grande. Capilaridade ótima. Ótimo. Começamos o processo de represamento. Por uma questão política, o cartório suscitou dúvida num processo que tinha em cima da área ambiental de 10 anos atrás. E eles conseguiram não aprovar o projeto, mesmo tendo passado os 15 dias de impugnação. Nós tivemos que recolher tudo e avisar o mercado que naquele momento a gente não podia lançar. É péssimo, porque você tem que explicar para o mercado todos os motivos, enfim, todas as razões pelas quais você, depois de ter começado, você tem que recuar. E sempre fica essa imagem de que aquele projeto pode ser... É um estigma. Um problema. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, eu não recomendo de forma nenhuma começar um processo de represamento se você não tiver segurança absoluta de que você pode abrir para venda. Tá? Até porque o represamento é o que você falou. Você começou as pastas. A pasta, ela é perecível. Passou determinados dias, aquelas primeiras pastas que você fez, elas perderam valor. Principalmente no econômico. Legal, você tocou no econômico. Né? A gente tem visto cada vez mais, e é algo que a gente vem discutindo aqui hoje, no dia de hoje,
que é o produto econômico, né, sendo o produto que nos últimos meses, principalmente depois de julho, por causa da mudança do Minha Casa Minha Vida, né? E quando a gente fala de lote, o lote ele é autofinanciado pelo desenvolvedor urbano, né? A maioria esmagadora, pelo menos. Quando a gente pega esse lote, a pessoa que escapa a ficha dela, por exemplo, de comprar o Minha Casa Minha Vida é o comprador de lote, né? Ninguém mora em lote, mas é a ferramenta para ele chegar no sonho da casa própria. Nesse processo, nos últimos 2 anos, você tem percebido um aumento do público para esse lote? Você tem percebido mais gente interessada no lote porque já perdeu a possibilidade, inclusive, de ter um cadastro positivo para fazer a Minha Casa Minha Vida? Marcelo, tenho sim. E eu acho que tem um elemento, cara, que com a gama de informações que vocês captam do mercado, talvez você possa confirmar ou contrariar. É uma impressão de quem está na ponta dos mercados que eu atuo, né? Mas a cultura pela casa, ela é muito forte na memória das pessoas. Então, assim, vamos imaginar uma pessoa que tem um cadastro ok e que permita ela ter a possibilidade de comprar o Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que facilmente ela trocaria um apartamento mais compacto, de 42, 50 metros quadrados, por um lote de 160 metros quadrados, se ela tiver condição de financiar a casa mais o lote dela. Perfeito. Que eu acho que é um movimento que o mercado demorou para fazer, mas eu estou vendo que isso está começando a tracionar, que é as pessoas se tocarem que ela pode financiar, né, a casa com o lote, e que o custo disso vai ser muito parecido com que ela comprar um apartamento, né, um vertical. Perfeito. Não sei se faz sentido. Bate exatamente. Né, no Brasil, apenas 10,7% dos nossos domicílios são verticais. Nós estamos falando que quase 90% da população mora em casa e tem esse desejo mesmo. Você falou bem, lógico. Você tem uma diferenciação em alguns grandes centros, né? Eu sempre falo que o caos modifica isso, né? Então, principalmente por 2 motivos, que é preço relacionado à escassez e segurança. Perfeito. Né? Então, eu estou numa grande cidade, numa rua central. Se eu quiser comprar um terreno de 1.000 metros para fazer uma casa de 500 metros, eu vou conseguir. Vai ser caro pra caramba e vai ser difícil de encontrar. E se tiver só prédio em volta, a minha casa vai ser o mais fácil para acontecer alguma coisa de segurança. Então, isso é uma realidade, né? E esse desejo realmente existe. Quando a gente está falando de perfil de comprador, Dani, eu queria entender se nós tivemos um nível de mercado mesmo, um mundo até a pandemia. Depois da pandemia, a gente tem um outro mundo, com um momento de aceleração fortíssima do nosso mercado, né? Níveis de vendas que a gente nunca tinha visto. Ouso dizer que se a gente tivesse mais lote, tinha vendido mais. Tranquilo. Né? Tranquilo. Mas agora tem algumas acomodações, mas a linha vermelha do marketing ainda está desequilibrada, né? Você percebe mudança de comportamento nessa persona do econômico quando você olha, por exemplo, um loteamento que tem uma associação, que tem uma quadra, que tem uma academia ao ar livre, que tem algum aparelho público que necessite que alguém cuide, porque senão em 6 meses ele está destruído. Mas isso é um desejo deles hoje em dia? Como é que é essa visão? Marcelo, eu vou te responder de forma, como é que se diz, contraditória. A melhor coisa para o econômico, a melhor coisa para qualquer um, é quando você tem o papel de uma associação de moradores que faz o papel que deveria ser feito pelas prefeituras, que é de cuidar e de fazer a manutenção, né, dos espaços públicos. E eu acho que muitos loteadores, muitos projetos que a gente inclusive toca com os loteadores, a gente percebe muita oportunidade porque as cidades, de um modo geral, não oferecem uma qualidade urbana adequada para as pessoas. O que eu quero dizer com isso, trocando em miúdos? As cidades são feias, são maltratadas e as pessoas não têm uma qualidade de vida adequada nesses lugares.
E isso traz uma série de oportunidades. Então, quando você está constituindo um novo bairro, um novo loteamento, você tem a oportunidade de fazer completamente o contrário e trazer uma qualidade urbana que as pessoas não estão acostumadas. No momento que você está iniciando um projeto, é muito difícil você fazer as pessoas perceberem valor sobre isso. Então, assim, porque ainda o loteamento é terra, é cimento, é concreto e etc., de forma que você não consegue fazer com que as pessoas percebam. Você tem que ter um esforço de marketing muito forte e uma disciplina muito, digamos, estabelecida para que você faça com que aquele público-alvo compreenda o que será lá no futuro. Perfeito. Beleza? Então, percepção de valor de futuro. Então, assim, muitas vezes eu vejo loteamentos que fizeram essa proposta de ter uma governança do bairro, uma associação de moradores com uma governança, que conseguiram implantar isso de forma qualitativa e que a percepção de valor do cliente final só aconteceu nesse momento. Apesar de todos os esforços de mostrar o quanto aquilo seria muito bom. Então, eu acho que tem esse desafio. E tem um segundo desafio, que é qualquer valor que você coloque de mensal para o econômico é sensível. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o valor da parcela é um negócio tem que ser muito bem calibrado, e o valor da taxa, né, de associação, ela não pode ser superior à capacidade de pagamento daquele... Você tem um exemplo pra gente, assim, de alguma taxa que você se lembre? Não, Marcelo, assim, cada praça é uma praça, tá. Mas assim, tem um pessoal que faz um trabalho muito legal lá em Minas Gerais. Eles cobram uma taxa pequenininha, tá? Vou chutar um número aqui, eu posso estar errando um pouco para baixo, um pouco para cima, mas é mais ou menos isso, que é algo em torno de R$35 a R$40. Assim, super tranquilo. Mesmo assim, eles tiveram dificuldades no processo de venda em função de quê? A parcela é 650. Não é 650 não. É 650 mais os 45. É quase 700. Então tem essa dificuldade, mas eles foram muito diligentes, cara, muito disciplinados em manter essa diretriz, e o bairro se transformou na referência da cidade. Você falou uma coisa que me deixa muito preocupado, né? Nós estamos vivendo um momento da legislação e da implantação do novo Código Tributário, né, com mudanças muito grandes, assustadoras, que a gente ainda nem entendeu direito. Às vezes eu acho que não só a gente, tem muita gente envolvida que não entendeu direito. E me preocupa as mudanças, por exemplo, quando a gente fala de período de adaptação, depois de período de comparação, quando tiver os dois modelos caminhando junto, e depois a virada de chave, desligar, exatamente, desligar o disjuntor lá em 2033. Porque se a gente não tiver algum regime especial no nosso mercado, teoricamente um cara que comprou um produto em 240 meses, vai ter um certo momento que alguém vai ter que bater na porta dele e falar, agora não é mais 1.000, agora é 1.180, que você tem que pagar o imposto. Mas os 10 anos que eu já paguei, não é assim? Não é, vai mudar. Então eu tenho uma preocupação com isso, que ainda nós precisamos vencer através do regime realmente separado e diferenciado, e creio que a gente vai conseguir com o nosso mercado. Mas você imagina isso que você está me falando, numa parcela de 650, você colocar R$35 a mais, você colocar 10, 15, 20% a mais, né, no futuro, sendo que vai ser difícil de você explicar isso para alguém, né? Eu falo que esses desafios, eles nos mostram exatamente o que pode se transformar, né, uma legislação de algo que para nós já estava meio pacificado, com RET, com tudo bem encaixado e as pessoas acostumadas. Mas fora isso, quando a gente olha o mercado de maneira geral, e nos mercados que você atua, a gente tem visto uma tendência no médio, subindo um pouquinho, saindo do loteamento para o loteamento fechado, para o condomínio fechado. Um desejo muito grande, né, um anseio por segurança, e esse processo vem acontecendo. Até os números que a gente viu agora de manhã mostram isso. Como é que é a sua visão disso? Você acha que a gente
nós temos espaço, você assim, vou trazer para um lado totalmente diferente. Vamos vender lote para fazer casa geminada, né? Sei lá, 500, 600, 700 mil. Você acha que a gente tem cliente até para isso, né? Porque você pega o lote maior para um condomínio fechado, as pessoas não querem estar parede com parede, né? Mas eu vejo que tem mercado que pode ser que aceite isso. Sim. Né? Como é que é essa experiência sua com esses clientes e com essas mudanças em níveis segmentares dos clientes? Marcelo, assim, o que eu percebo é determinadas regiões do país. A gente hoje atua sul do país, sudeste, nordeste no Ceará e estamos com uma operação muito forte em Goiás, forte mesmo. Então, assim, não posso falar por todos os estados, mas a gente atua em bastante praças diferentes, comportamentos diferentes, etc. Cara, assim, o que eu percebo é que em grandes centros, ou próximo dos grandes centros urbanos, você está tendo uma exigência maior. É como se você tivesse uma pessoa que antes tinha uma forma vamos dizer assim, de gostar de um determinado prato mais simples, arroz, feijão, etc. E ele começa a experimentar restaurantes mais sofisticados e o paladar começa a ficar mais sofisticado. Não sei se eu tô... É a minha visão, né? Eu quero deixar claro isso. Pode ser que eu esteja errado, mas... Tem um cara do luxo que fala que paladar não retrocede, né? Exatamente. Então, cara, assim, eu percebo que as pessoas estão tendo acesso a mais informações, consequentemente, elas são mais exigentes nas suas escolhas. Que, para mim, é o que tem acontecido para ter esse movimento que você está mostrando. Assim, o popular não é mais tão popular. O que é popular? Popular é o cara sobreviver. Agora, existe o popular que o cara já quer um degrauzinho acima. E assim, sucessivamente, toda a cadeia social. Né? Então, acho que está tendo esse movimento de fato. E sobre projetos que são lotes maiores ou lote menor, que tipo de composição de moradia vai ser? Cara, eu tenho uma visão muito simplista disso, Marcelo. Assim, no final do dia, o que as pessoas querem? Cara, quer qualidade de vida. Qualidade de vida. E eu acho que muita gente procura coisas que são simples e que a gente consegue colocar nos projetos. Segurança. Por que os condomínios fechados têm aumentado? Cara, é um sentimento de insegurança das pessoas. Perfeito. E elas querem estar seguras, não é isso? Praças públicas, verde, etc. É natural, da nossa natureza. Eu quero estar próximo de áreas verdes, eu quero água, verde, cheiro, etc. Né? Eu quero ter um vizinho que seja um cara que eu goste, assim, do meu time, assim, da mesma classe social que a minha, e eu quero fazer com que a minha família e eu estejamos num lugar que eu possa ter prazer, que eu possa fazer com que meu filho ande de bicicleta, brinque com os amigos, tenha uma infância saudável. Assim, no final do dia, eu acho que as coisas que têm que ser entregues de um empreendimento são bastante simples. Como é que você embala isso? Aí é uma questão mesmo de quebrar a cabeça de que tipo de modalidade você vai entregar. Residencial, se vai ser geminada, se vai ser popular, se vai ser médio, etc. Perfeito. Em cima disso que a gente está falando agora, e para a gente ir caminhando para o final, e eu quero te ouvir um pouquinho sobre o vertical, que para mim foi uma novidade, a gente vê essa mudança comportamental acontecendo em vários segmentos, né? E a gente tem percebido nos últimos anos uma diminuição dos lotes. Né? Aquela coisa do estoque, lote... né? Isso, é lote de mais de 1.000 metros e não sei o quê, e aí os lotes estão diminuindo e as pessoas conseguem fazer ótimas casas de qualidade, com qualidade de vida, em lotes menores. Né? Essa tendência a gente vê, inclusive, nos lotes dos mais ricos. Né? Ter vidas um pouco mais simples, mais sustentáveis, né? de maneira diferente. Você ainda percebe alguma resistência nisso, em nível de vendas? Por exemplo, um lote pequeno, tem gente que fala, não, esse lote é muito pequeno para mim, eu quero um lote de 360 metros quando você está oferecendo um lote de 200, 250. Você tem essa percepção? Sabe o que eu digo para o cliente, Marcelo? Compra 2. Cara, é isso, assim. Não tenho percebido. A tendência de diminuição do lote, ela é clara no mercado, claríssima, e todo mundo sai ganhando.
Assim, o loteador, porque o metro quadrado fica maior. Perfeito. Que é ótimo para o nosso mercado. Né? Cliente, a gente consegue otimizar e no processo de marketing, você consegue mostrar para o cliente o que ele consegue construir naquele lote. Né? Você consegue fazer projetos, perspectivas, que fazem com que o cara compreenda que ele pode ter uma boa residência. Perfeito. E que o processo de manutenção para ele vai ser até menor. Né? Perfeito. Então, assim, não percebo resistência, não. E acho que é um caminho sem volta. E acho que tem uma questão também das prefeituras terem entendido isso. Marcelo, muitas prefeituras que antes limitavam, Minas Gerais, tem muita história do 360 metros. Perceberam que isso tornava inviável os projetos. Sim. Acabaram flexibilizando e diminuindo o tamanho dos lotes. Sim. Parece que com uma canetada você quer fazer, na realidade, uma seleção das pessoas que vão morar na cidade. Mas isso não acontece. Jeito, isso é um organismo vivo que vai se movimentando. Para poder encerrar, me conta um pouquinho sobre essa história do vertical. O que te levou a isso? Marcelo, assim, a gente sempre defendeu que a Lotenet, como o próprio nome diz, sempre trabalharia com lotes. Independente se são lotes condomínio fechado, se é alto padrão, se é baixo padrão, se é médio padrão, mas o loteamento. E muitos clientes que a gente atende, que são loteadores, também são incorporadores. Então, essa demanda vem para a gente há uns 2, 3 anos, que muitos clientes nossos falam assim, cara, o que você faz no loteamento? Faz para mim no vertical. E a gente tinha uma certa insegurança, né, de entrar nesses projetos. Né? Até que chegou 2 projetos para a gente, um no Vale do Aço, Minas Gerais, e outro em Rio Verde, que a gente analisou os projetos e falou assim, eu acho que aqui é o momento da gente fazer a experiência de fazer o lançamento. Projeto piloto. Projeto piloto. E assim, em Rio Verde é um compacto com 118 unidades, de 34 metros quadrados, no máximo 60 metros quadrados, com a bandeira da House, então de short stay. Perfeito. Né? Cara, fizemos a convenção ontem e a gente está super animado com as possibilidades de resultado. Então, a gente percebeu que dá para encaixar as estratégias que a gente faz para o loteamento também para o vertical. Então, em breve a gente vai ter uma marca aí da Lotenet para trabalhar só o vertical. Legal, que legal. Fico feliz de saber. Obrigado, Dani, pelo bate-papo, pela conversa. Marcelo. A gente poderia conversar mais, mas esses são... Eu falo que são esquetes, são pílulas realmente para a gente poder levar esse bate-papo que a Brain tem com você e com outros players para dentro do nosso consumidor de conteúdo, da pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando. Legal demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com certeza sempre é um prazer conversar com você. Teremos outras oportunidades. Foi um prazerzão. Muito obrigado. Gente, encerramos aqui mais um Conversa de Mercado com a Brain. Queria agradecer a vocês por terem assistido, convidá-los para nos seguirem em nossas mídias sociais, né? E aproveitar, se vocês gostarem, lá um cliquezinho lá no curtir, não vai fazer falta nenhuma para vocês e é muito importante para nós. Até a próxima oportunidade, direto aqui do GRI Loteamento e Comunidades Planejadas. Um forte abraço.